uma coisa que você deve entender. Deus restaura casamento? Sim, Deus restaura casamento. Desde que o casamento ele não tenha sido finalizado, porque Deus via lá na frente um risco de morte. Ou porque Deus ele te viu um ambiente tóxico que poderia te levar a isso futuramente. Então assim, ó, muitas das vezes as pessoas elas veem os vídeos em que eu oro, eu busco, eu não simplesmente chego aqui e começo a abrir minha boca e falar coisas da carochinha pra magoar ninguém. Então vamos lá. Quando Deus ele une pessoas, aquela união ela vai te trazer felicidade e não tristeza. Porém, nós temos livre-arbítrio. Então, muitos relacionamentos começam porque eu quero aquela pessoa. Só que nem sempre o que eu quero é a vontade de Deus. A gente tem que entender isso. Só que Deus permite que você vá lá, fique com aquela pessoa. E às vezes a gente acaba avançando muito. Um casamento, para ser considerado casamento, ele tem que ser assinado no cartório, tá? Porque ligado na terra, ligado no céu, isso não mudou. Mas eu moro junto. Tudo bem, mas você não é casado. Você pode se considerar casado, mas enquanto não houver uma ligação terra e céu, você não é considerado perante Deus casado. Você está vivendo num erro, certo? Então assim, eu não vou falar assim, ó. Ah, não, mas você pode viver dessa forma. É uma opção sua, mas visto pelo que a palavra fala, não é certo. Então tem pessoas que falam assim, olha, eu vivia muitos anos com a pessoa, morávamos juntos, nunca casamos. Ele terminou comigo e casou com outra pessoa. A ligação que ele tem agora é com a outra pessoa. E essa foi ligada no céu. Então assim, o que a gente tem que entender é, Deus restaura casamentos, desde que o casamento ele não tenha sido terminado por fins tóxicos. Eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que eu conheço, eu amo muito essa pessoa, porém ela estava vivendo um ambiente muito tóxico, um casamento muito tóxico. E ela sempre orava para Deus restaurar, e Deus falou que ia restaurar ele, mas Deus não especificou se ia restaurar ele com ela. Só que disse pra ela que era pra ela se afastar dele, porque Deus ia começar a trabalhar e ela não podia estar perto. E ela, não, vou continuar. Ela levou 32 dele. Ele tentou, ó, ela. E ela falou assim, mas Deus... Aí ela tá viva, tá? Ela falou assim, mas Deus disse que ia restaurar. Mas Deus disse pra você se afastar. Você acha mesmo que Deus está em um relacionamento tóxico? Deus talvez restaure ele e o processo dele seja com outra pessoa depois da restauração. Ou talvez depois da restauração Deus traga ele de volta. Mas se Deus deu um período de se afastar, é porque Deus está trabalhando não somente nele, mas também em você. Porque o trabalhar de Deus é nos dois. Então assim, tem pessoas que me perguntam assim, Ju, eu terminei com meu esposo, ele me traiu e ele casou com outra pessoa. Aí eu pergunto, ele era casado com você? Não. Mediante a Deus, a aliança dele é válida e Deus pode abençoar esse casamento, porque é uma ligação que foi ligada no céu e na terra. Quando a gente for ver, por mais que a gente ache que não é um erro, era um erro. Ah, mas eu tenho 5 filhos, mas era um erro. Porque você não tinha uma ligação, você estava vivendo num erro. Só que você poderia ter se consertado e ligado isso pra fixar o seu casamento na base que é Deus. Deus abençoa relacionamentos assim? Gente, sim, se você orar, Deus ele vai restaurar. Só que é muito importante esse passo do casamento, porque as pessoas hoje em dia acham que não é. Ah, não, é balela. Não é, gente. A Bíblia não mudou, a palavra do Senhor não mudou. Ela não vai ficar bonitinha pra caber no que você acha do que você não acha. A palavra do Senhor não é achismo, é sim ou não, é a verdade. E a verdade te liberta quando você a conhece. Agora, se você quer uma pessoa que passe a mão na sua cabeça, dizendo que o teu erro tá certo, você me perdoa, que você não vai achar isso no meu perfil. Então você, tchau, vai pra outro perfil que fale sobre restauração e que não trate sobre esse tema dessa forma. Ah, Deus vai restaurar o meu casamento porque a gente é junto. Deus ele pode restaurar sim e vocês futuramente se juntarem de volta e já casar. Não dê mais legalidade pro inimigo, porque essa é uma brecha que a gente dá. Eu fiquei com meu esposo, quando a gente começou a estar junto, meu primeiro filho ele veio e a gente não era casado, tá? E o meu casamento, irmãos, ele só ia de ladeira abaixo. Parecia que, tipo assim, cada dia ele ficava pior. Tudo dando errado, tudo trabalhava pra dar errado. E aí foi o momento que eu me posicionei e falei assim, olha, ou a gente casa e busca junto por uma restauração, ou a gente finaliza, porque eu não vou viver em um ambiente tóxico, eu não vou viver sendo humilhada, ele não me humilhava, mas a gente mora em ambiente de parentes, então acontecia muito. Então eu falei assim, ó, eu não vou ficar vivendo um relacionamento assim. Por quê, irmãos? Por quê? Um relacionamento que vem de Deus, ele é um relacionamento que te cura e não que te destrói, não que te causa ruína.
Então a gente tem que entender que às vezes Deus tira pessoas da nossa vida porque não era o nosso propósito. E Ele tira por quê? Por 2 fatores. Se você está vivendo um relacionamento tóxico, isso pode te causar o fim ou a própria destruição da sua vida e da sua mente. Ou se você está vivendo um relacionamento que vai sim destruir não só você, como tua família e teus filhos. Porque a gente vê a gente vê pessoas se suicidam, né? Então assim, Deus ele tira. Se ele vê que isso tá te causando muito mal, ele tira sim. E às vezes Deus afasta outras pessoas pra quê? Pra ele restaurar aquelas pessoas e você não está se metendo. Porque às vezes Deus tá trabalhando naquela vida e você não tá vendo. Porque Deus trabalha de dentro pra fora e você começa a se meter. Aí você acaba causando num lugar onde Deus estava transformando e restaurando brigas, intrigas, confusão. Aí você fala assim, mas não era porque eu queria. Tudo bem, não era porque você queria. Mas o modo que Deus trabalha com a pessoa é no individual. E ele não precisa de ajuda. Então às vezes Deus ele pode afastar pessoas de nós pra trabalhar sobre essas pessoas. Só que assim, é muito importante sim, irmãos, o casamento. Ele não parou de ser importante, porque é uma ligação que você faz entre você, o seu esposo e Deus. Então é uma ligação. Somos uma corda de 3 dobras, onde vamos estar sempre firmes e pode balançar, mas essa união não tem como se romper. A não ser que você decida isso, porque você tem o livre-arbítrio para continuar ou não. Deus ele está presente no divórcio? Não. Porém, eu não vejo Deus em um casamento onde ele vai te levar à sua ruína, à sua própria, entendeu? Em um relacionamento tóxico. Às vezes você ora por um relacionamento tóxico, você tá orando já há 12 anos, o seu esposo sempre tá te traindo, sempre tá te traindo, sempre tá te traindo. Você vê Deus nisso? Deus pode restaurar, pode transformar a vida dele e ele ser uma pessoa maravilhosa futuramente. Mas até quando você vai ficar se humilhando pra caber em um ambiente que não foi feito pra você? Você tá vendo que Deus não está trabalhando? Porque assim, Deus vai trabalhar no momento que talvez haja um rompimento de ambiente. Às vezes é aquele ambiente que tá fazendo o casamento de vocês ainda serem tóxicos. Às vezes é aquela cidade, às vezes é aquele... Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes Deus ele tem que trabalhar na vida de vocês de restauração e é em outro ambiente. Deus tem que mudar ambientes. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Deus, ele está mudando o meu ambiente pra que eu viva um casamento com paz. Eu nunca tive uma discussão com meu esposo, entre eu e ele, em questão de nós dois. Sempre foi envolvendo terceiros. Por quê? Porque família, às vezes, destrói relacionamentos. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque há relacionamentos em que o cordão umbilical, tanto do homem quanto da mulher, ainda tá ligado na mãe, e isso pode causar, sim, grande destruição no relacionamento. Irmãos, a gente tem que entender que família somos eu, meu esposo e meus filhos, é o que eu criei. Parentes existem, pai e mãe sempre vai ser pai e mãe, eu vou honrar sempre meu pai e minha mãe, só que eu tenho que entender que minha família agora é aquela que eu construí. E se pra você isso é errado, se você não acha dessa forma, tudo bem, é uma opinião sua. Mas aí você vai lá em Abraão e você lê. Deus mandou levar apenas Sara, que era a família dele. E não pai, mãe, filho, sobrinho, primos, perdão, filho é família. Primos, sobrinhos, não, mas ele levou. E Deus teve que fazer com que ele rompesse com essa pessoa lá na frente, para que ele pudesse seguir o propósito de Deus. Porque Deus tem propósito com a família. E família é ligação matrimonial. Então vamos nos consertar, vocês que estão orando por restauração e vocês estão em um relacionamento que tá tóxico. Se você perceber que tá um relacionamento que pode te levar a uma ruína ou até mesmo a ganhar flores futuramente em um ambiente não favorável, então, por favor, peça para que seja feita a vontade de Deus e, acima de tudo, que você entenda que a vontade de Deus nem sempre é o que eu quero.